E aí, organismos heterotróficos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson falando de biologia. Nós vamos ter uma aulinha agora bem rapidinha sobre as estruturas celulares. Tá? Vamos aprender como funciona uma célula. Então tá, nossa ideia hoje é ter uma visão geral sobre o funcionamento das organelas, das estruturas das células. Todos os organismos vivos são formados por células. Os organismos pluricelulares são formados por várias. Independente de qual tipo celular a gente estiver falando, toda célula vai ter que ter três coisas. Uma membrana plasmática, o citoplasma, que é o líquido lá dentro da célula, e o material genético de DNA. Todas as células têm DNA como material genético. Existem dois tipos de células basicamente. As células eucarióticas ou eucariontes, que possuem organelas membranosas e núcleo definido por uma membrana chamada de carioteca. Exemplos de organismos com células eucariontes estão aí, os animais e as plantas. Existem também células procariontes ou procarióticas. As células procarióticas têm membrana, têm material genético de DNA, mas esse material genético fica disperso no citoplasma porque nas células procarióticas não existe núcleo e nem muito menos organelas membranosas. Um exemplo são as bactérias. Mas o que são organelas? Para que servem? Organela quer dizer literalmente um órgão pequeno. São as menores unidades funcionais das células e elas são unidades altamente especializadas. Vamos começar falando sobre o núcleo. Então, o núcleo da célula é onde fica armazenado o material genético, que contém toda a informação para codificar suas características. O DNA fica disperso no núcleo num estado difuso ou pouco condensado chamado de cromatina. Durante os processos de divisão celular, a cromatina pode ficar altamente condensada e os cromossomos da cromatina formam esse nível condensado de cromossomo chamado cromossomo metafásico. Existe um corpo denso dentro do núcleo chamado de nucleolo, que é um aglomerado de RNA ribossômico. Os RNAs ribossômicos formam as estruturas de ribossomos, essas bolinhas amarelas aí no vídeo. Esses ribossomos saem do nucleolo e vão para o citoplasma, onde eles podem ficar dispersos no citoplasma ou aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Então, o citoplasma é onde vão estar mergulhadas outras organelas. Sempre perto do núcleo existe uma organela chamada retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso ele está sempre associado a ribossomos. E a função primária dos ribossomos é sintetizar proteínas. Ao lado do retículo rugoso tem o retículo liso. Essas proteínas que estão aí no vídeo são sintetizadas pelos ribossomos no retículo rugoso e podem sair do retículo rugoso por meio de vesículas e serem direcionadas até uma outra organela ali perto, chamada de complexo de Golgi. O complexo de Golgi recebe proteínas do retículo rugoso e lipídios do retículo endoplasmático liso. Lá dentro do complexo de Golgi, as proteínas podem adquirir estrutura tridimensional, que é o que vai determinar, em última análise, a sua função. O complexo de Golgi também pode modificar a estrutura da proteína, adicionando a ela lipídios ou até mesmo carboidratos. Células vegetais possuem uma organela chamada de vacúolo. Esse vacúolo aí mesmo na célula vegetal é responsável por armazenar algumas substâncias, inclusive água. Voltando às células animais, existe uma organela chamada de lisossomo. O lisossomo é responsável pela digestão intracelular. Ele contém enzimas digestivas que vão literalmente degradar partículas que a célula internalizou por fagocitose. A mitocôndria já é outra organela, tida como a usina da célula. Ela é responsável por toda a produção de energia na célula durante um processo chamado de respiração celular, em que a gente oxida moléculas de glicose para a produção de energia na forma de ATP.
Células que demandam muita energia têm mais mitocôndrias, né? A estrutura da célula é mantida e o seu formato estabilizado pelo citoesqueleto. O citoesqueleto é formado por um conjunto de proteínas, chamado de microfilamentos, e microtúbulos, todas proteínas estruturais. Os organismos vegetais e algumas algas possuem outras organelas responsáveis pela atividade fotossintética. Se a gente der um zoom então na planta, a gente vai encontrar uma organela chamada de cloroplasto. O cloroplasto tem essa coloração esverdeada por causa de um pigmento chamado de clorofila, um pigmento fotorreceptor. Então, o cloroplasto é o responsável pela atividade fotossintética. As células vegetais ainda possuem uma parede celular feita de celulose, coisa que não vai aparecer nunca em células animais. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu gostei. Se inscreve aí também no nosso canal e compartilha esse vídeo com aqueles seus amigos que estão estudando também, se preparando para alguma prova. É isso aí, tchau, tchau.